Quantos aqui já ouviram falar a respeito de um empreendimento imobiliário da VCA chamado Dom? Já ouviu falar? Já ouviu falar, roda muito por aí. O que é? É um empreendimento imobiliário de uma empresa de construção de imóveis, né? Chamada VCA, e dentro dessa empresa tem alguns planos, e aí eles, em termos de marketing, lançaram então o projeto Dom. E aí vai ter Dom Residência, né? Dom Gelenilda, Dom J. Pedral, Dom Boa Vista, enfim, uma sequência de dons atribuído a uma questão de marketing para elevar então os seus empreendimentos de construção. Ali são empreendimentos residenciais de engenharia, né? Constrói casas e envolve certamente medidas de cálculos matemáticos, né? Faz parte desse contexto. Construção de casa precisa de engenheiros que vão estar empenhados em fazer cálculos, ter medidas, e com isso tem medidas de cálculos matemáticos, então constrói-se o conjunto habitacional Dom. E eu já tive numa dessas casas, não tem nada a ver aqui, mas são casas, esse conjunto em específico, eu classifiquei que não estão lá essas coisas, porque são casas pequenas, apertadas, uma área externa muito boa, né? Com muitas coisas daquilo que a população espera hoje. Piscina, tem academia, tem sala de eventos, mas a casa em si acaba sendo, para o meu ponto de vista, acaba sendo não tão boa assim. Mas o tema da mensagem dessa noite, uma breve reflexão que devemos fazer aqui, é a medida do dom. Certamente é a medida do dom, não do empreendimento imobiliário, mas é a medida de um outro dom, o dom que nós vamos ver aqui a partir da leitura de alguns versos do capítulo 4 de Efésios. Nós não vamos sair de Efésios capítulo 4, certo? 4, 1 e 2. Vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Todo esse capítulo de Efésios 4 vai estar tratando da unidade da fé. Ó, unidade da fé. Se tem uma coisa que nós precisamos hoje, e eu creio que há muito tempo, é a unidade, estarmos em união. E o capítulo vai estar tratando, na sua primeira metade, da unidade da fé. Então, Paulo vai nos fazer um apelo aí, ou melhor, Deus faz-nos um apelo, através de Paulo, para vivermos dignos de um chamado. Vocês entenderam aí isso a partir da leitura? Rogo-vos, eu, o preso. Uma curiosidade, essa carta Paulo escreveu estando preso, sabia disso? Ele estava preso, não sei dizer exatamente se era em Roma ou se era em outro lugar, mas estava preso, por isso que ele diz aí, rogo eu, o preso, que andeis como dignos da vocação. Então Paulo vai nos fazer um apelo para que andemos dignos da vocação de que fomos chamados. Você sabia que você foi chamado? Eu fui chamado, você foi chamado, e Paulo está nos apelando, dizendo que a gente deve andar de forma o quê? Digna desse chamado. E aí o como, ele é importante. Como é que eu devo andar de forma digna do chamado? De forma humilde, manso, ou coisa difícil, né? Porque quando está tudo bem, é muito fácil ser manso. Agora, pisou no pé, o negócio sobe um fogo, mas Paulo está nos dizendo que devemos andar de forma humildes, manso, longânimo e suportando-vos uns aos outros em amor. Você já teve a oportunidade de dizer para alguém assim, hoje tu está insuportável? Já falou isso para alguém? Algumas vezes, né? Então, e aí lendo esse texto hoje, eu me fui advertido em que eu devo andar de forma suportando-vos uns aos outros, não de qualquer jeito, não porque é o jeito, mas de forma humilde e por amor.
e com mansidão e de forma humilde, conforme o texto aí nos diz. Mas eu quero que você volte seus olhos para o versículo 7. O mesmo livro, né, a mesma carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 agora. Olha só que interessante. Paulo continua dizendo, mas a graça foi dada a alguns, é assim? A cada um de nós. Segundo o quê? A medida do dom de Cristo. Na minha versão está assim. Isso, verso 7. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Perceba aí que não é o dom residencial, não é o dom J. Pedral, não é o dom Gilenilda, não. Está dizendo aqui que é o dom de Cristo que foi concedido a cada um de nós de forma coletiva e também individual. Mas eu quero chamar a sua atenção para a expressão aí, o dom de Cristo no singular. Não é assim? Não está dizendo aí, nesse momento, dons. Está dizendo dom. O dom de Cristo no singular. Se eu perguntar, esse dom é um dom pequeno ou um dom grande? Não tem como a gente saber, só pela leitura aqui, o dom é pequeno ou é grande? É curto ou é longo? Mas só o fato de saber que ele vem de Cristo, a gente deduz que ele é o quê? Ele é grande, ele é imponente, ele é poderoso e importante para cada um de nós. Então, nós podemos dizer que nós não somos cessacionistas. Cessacionistas, que palavrão é esse, irmão? Se alguém te perguntasse assim, você é cessacionista ou não cessacionista, o que você ia dizer? Não ia falar nada, né, irmão? Não sei. Vamos lá. Nós cremos que os dons, agora eu vou dizer no plural, os dons que Cristo concedeu à sua igreja, eles não deixaram de ser concedidos quando ele ascendeu ao céu. Então, se eu creio que os dons do Espírito, os dons espirituais, os dons que Paulo está se referindo aqui, Cristo deu, eles não deixaram de ser concedidos à igreja quando ele ascendeu ao céu. Então, se eu disser que não, deixou de ser dado, então eu vou dizer que cessou-se a concessão de dons. Mas nós não cremos que os dons deixaram de ser dados. Então, nós somos não cessacionistas. Por exemplo, a igreja presbiteriana, ela é cessacionista, porque ela diz, não, o que Jesus fez lá no passado, lá no primeiro século, acabou. O que fez está feito, não teve mais necessidade de conceder dom de espírito, dom de profecia, dom de línguas, dom do amor. Nós estaríamos fritos, né? Se os dons de Cristo deixassem de ser derramados. Então, no versículo 8, olha só o que está escrito no versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu o quê? E deu dons aos homens. Então está aí. Cristo, ao ascender ao céu, a revelação está dizendo aqui que deu dons aos homens. Nós precisamos admitir que só o fato de Jesus ter ascendido ao céu, ano 31, e de lá ter concedido através do Espírito dons à igreja, não nos prova se aqueles que dizem que os dons cessaram, está correto, e também não tem como dizer aqueles que dizem que os dons não cessaram, também tem condições de, por esse texto, dizer. Porém, a sequência da leitura vai nos dizer, olha, os dons, eles continuam sendo dados porque por conta da necessidade de quem os recebe. Dons espirituais. Vamos ler aí no versículo 11. Vamos ver agora. Vamos ver aí no versículo 11. Olha só o que está escrito aí. É uma lista de dons espirituais. Versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Está aqui. É como se fosse uma
uma lista de dons espirituais que Cristo está distribuindo à sua igreja. E aí, um outro texto, Paulo vai dizer que o Espírito distribui conforme ele quer, né? Então, tá aí. E eu vou destacar o dom de profecia. Porque há quem diga que não, o dom profético ficou lá atrás, lá para o pessoal do primeiro século. Ué, e nós que estamos vivendo os últimos séculos, nós cremos, será que não teríamos a necessidade também desse dom gracioso oferecido por Cristo? Então seria uma lástima, né, pensarmos que tudo que foi revelado foi concedido através dos dons, ficou tudo lá para trás. Então nós estaríamos aqui em condições de dependência ainda mais. Até porque Provérbios 29:18, você deve se lembrar desse texto, quando diz que não havendo profecia, o que acontece? O povo se corrompe. Outra versão diz, o povo perece. Olha, havendo profecia, o povo já anda do jeito que anda. Imagina se Deus retesse esse dom tão especial. Também Joel 2:28 fala que não há, resumindo, diz que nossos filhos e nossas filhas profetizariam. Então está mais que evidente que os dons espirituais foi derramado por Cristo através do Espírito. Eles foram dados em um primeiro momento, sim, mas ele teria necessidade de ser concedido até que o propósito pelo qual os dons foram dados se cumprisse. Amém? Então, eu posso perguntar, para que Deus concedeu dons espirituais para o seu povo? Para que? É uma pergunta interessante. Aí nos versos 12 em diante, nós vamos ver a resposta para essa pergunta. Bote seus olhos para o versículo 12. Vamos ver o versículo 12 aí. Qual é a vontade de Deus aí, revelada através desse versículo? Efésios 4:12. Isso. Isso, perfeito. Qual é o objetivo de Cristo estabeleceu, conceder dons espirituais por intermédio do Espírito para o seu povo? Está aí, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoados. Esse aperfeiçoar é o propósito de Deus em conceder dons espirituais. E eu destaco, pela questão do ministério, né, o dom de profecia. Aí sim, a gente precisa de fato testar, reconhecer na vida do profeta, ver se tudo aquilo que ele fala está em harmonia com tudo aquilo que está registrado de forma canônica. Então não é cegamente assim, estabelecer e crer, mas testar como a Bíblia própria diz. Então, um dos objetivos de Deus conceder os dons, eu destaco o dom de profecia, é que deveríamos ser aperfeiçoados. Quantos aqui podem dizer, bater no peito e dizer assim, eu já sou perfeito? Eu não bateria. Se eu não posso bater no peito e dizer assim, eu já sou perfeito, isso quer dizer que eu ainda necessito dos dons. Só mediante os dons do Espírito é que eu tenho a condição, ainda sendo miserável homem que sou, alcançar aquilo que a Bíblia está dizendo que nós podemos alcançar, que é sermos aperfeiçoados. E aí, quando nós olhamos os livros, né, dos testemunhos inspirados, a gente pode, eu estou me lembrando aqui de um título chamado Conselhos para a Igreja. Conselhos para quem? Conselhos para a Igreja. Tem um livro, né, inspirado, nós cremos, pelo dom de profecia, que é intitulado Conselhos para a Igreja. Irmãos, quando a gente vai ver aquele livro, a gente vê tanto conselho prático, tanto conselho como a gente de fato deve aplicar os conselhos e as orientações de Deus. Aí alguns vão dizer assim, mas são só o quê? Conselhos. São conselhos. Mas eu posso dizer que se o conselho ele vem de Deus, eu devo no mínimo prestar atenção e me submeter. Vocês concordam? Porque os conselhos de Deus é o conselho de um pai que quer bem o filho, não é?
É o conselho de um pai que quer salvar o filho a despeito de qualquer circunstância. Então, um dos primeiros objetivos pelo qual Deus concedeu os dons espirituais é o aperfeiçoamento dos santos, eu e você, na condição de submissos ao Senhor. Um outro objetivo, está aí, é para a obra do ministério. Você pode até não saber, você pode até não reconhecer, mas todos que se consideram chamados por Cristo têm pelo menos um ministério. Você achou que eu ia falar talento, né? Mas é ministério. E aqui está dizendo, olha, eu quero que vocês sejam aperfeiçoados e eu quero que você desenvolva o seu ministério pessoal. Dom concedido por Deus. Mas eu avanço no próprio versículo 12, que diz que um dos objetivos do Deus ter concedido dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo. E eu creio que esse seja um objetivo importantíssimo. Porque o que adiantaria se tivéssemos membros individualmente, mas se não fizesse parte de um coletivo, a ponto de chamar de corpo? Porque quem é a cabeça? Cristo é a cabeça. E ele espera que os membros do seu corpo sejam dispersos, a mão querendo ser mais importante do que o pé, e a orelha querendo ser mais evidente do que o nariz. Já pensou? Que corpo que seria? Um corpo seria um mutante um negócio desse, né? Uma situação bem ruim. Mas um dos objetivos que Deus concedeu e tem concedido dons espirituais é para que sejamos edificados, desenvolvamos o ministério e para que eu e você, fazendo parte do corpo de Cristo, como membros dessa grande família, desse grande corpo, sejamos edificados. Amém? Amém. Então nós poderíamos concluir então brevemente que nós reconhecemos que necessitamos dos dons espirituais. Entendeu isso? Nós necessitamos do derramamento do Espírito e esse Espírito concede dons espirituais. Para quê? Para que eu fique orgulhoso? Para que eu bata no peito dizendo e diga, eu tenho dons espirituais? Não, para que, como nós começamos lendo lá no início, né, de forma mansa, de forma humilde, reconhecemos que fazemos parte do corpo de Cristo e bem edificados, bem afinados, possamos ser úteis à causa de salvação que Ele quer estender, não só a nós que estamos aqui, mas a todos que fizerem parte do nosso convívio. Até quando? Até quando isso seria necessário? Até que Ele venha. Até que Ele venha, até que há suspiro nos nossos pulmões, até que haja a oportunidade de suspirarmos, é necessário que desenvolvamos os dons, ou pelo menos o dom que Deus tem concedido a cada um de nós. Irmãos, eu quero ainda ler com você o versículo 13. E o versículo 13, ele é a chave aí para a unidade da fé. Porque aí diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está escrito aí que até que todos cheguemos à unidade. Por isso que eu digo que o capítulo 4 fala da unidade da fé. Mas aí também está escrito o grande desejo de Deus, que é o desejo que o conheçamos. Conseguiu perceber isso aí? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Sabe qual é o grande desejo de Deus? Que nós o reconheçamos. E lá em Oséias 6,3, se não me engano, diz assim aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer, porque a sua vinda, como a chuva, ela é certa.
e faz a comparação com uma chuva serúgia. E para que tudo isso aconteça, ele se utiliza dos dons, derramando os dons espirituais. E aí eu estou falando de dons espirituais, não do dom do empreendimento. Que, como eu bem falei para você, quando a gente avalia, a gente percebe um negocinho apertado, um negocinho assim, meio inconveniente às vezes, mas o dom de Deus, o dom de Cristo, concedido pelo Espírito Santo, ele é grandioso, ele é imponente, ele é necessário para cada um de nós. Eu quero concluir lendo com você aí o versículo 14. Quando diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Isso, versículo 14. Para que tudo isso? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, Deus deseja conceder dons espirituais para cada um de nós, com o objetivo de sermos edificados. Ficou claro isso? Com o objetivo de sermos edificados nele mesmo. E por instância, sendo edificados nele, nós não seremos inconstantes, não seremos oscilantes na fé. Você deve se lembrar do testemunho que a irmã falou aqui semana passada, que pessoas do seu convívio, frequentando a igreja, batizadas num tanque semelhante a esse, professando a fé, daí a pouco, por conta de ventos de doutrina, de uma mensagem palatável, acabam desistindo de andar no caminho. A gente fica triste, mas quando a gente olha para esse verso, ou para esse conjunto de texto estudado, a gente percebe que quando a gente de fato se deixa ser usado por Deus, está no caminho de Deus, a gente fica unido. Concorda? Porque a desunião não leva ninguém a lugar nenhum. Mas aqui, conforme a Bíblia está nos dizendo, a unidade na fé, a unidade doutrinária, a unidade dos dons espirituais, ainda sendo derramado conforme a necessidade de cada um, a necessidade de cada localização também é importante. Então, com isso, os objetivos que Deus tem, eles são alcançados. O objetivo de sermos edificados, sermos membros fortes, unidos, como quem faz parte de um corpo sadio, o corpo sarado, o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. O apelo de Deus para nós nessa noite começa desde lá do início do capítulo, quando Paulo diz assim: eu rogo que vocês, irmãos, ainda que eu esteja preso aqui, eu rogo que vocês vivam de forma digna do chamado de vocês. Lembra que eu li isso? Que a gente leu isso? O apelo de Deus é que a gente viva de forma digna do chamado de Deus para cada um. Sendo assim, nós estaremos recebendo de Deus esse presente, esse dom, os dons espirituais. E eu volto a destacar o dom de profecia. Quando a gente despreza o dom de profecia, a gente está desprezando um dom de Deus, um presente de Deus, que foi útil lá para o primeiro século, mas eu creio que seja ainda mais útil para o último século. Há alguém aqui que deseja andar de forma digna da vocação que Deus tem chamado? Amém. Deus possa pegar a sua decisão e converter em bênção para a sua vida, a ponto de abençoar de forma coletiva a sua família e a comunidade cristã a qual você faz parte. Que Deus abençoe a cada um de nós e a graça do Senhor nunca se aparte dos nossos caminhos, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus possa abençoar cada um de nós, nos ajudar a voltarmos para casa na certeza de que os dons espirituais, eles foram derramados e eles continuam sendo derramados. Que você e eu possamos estar aptos a receber esses dons para que a glória do Senhor seja manifesta. E assim, quando Ele voltar,
possa nos achar em desenvolvimento. Ele possa dizer assim, ó, vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que vos está reservado desde a fundação do mundo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, por tão bênção conceder a cada um de nós, nos ajudando a entender e aceitar que o Senhor continua derramando dons espirituais sobre o teu povo. Ai de nós, ó Deus, se não fosse isso. Ai de nós, se o Senhor tivesse derramado os teus dons só lá no primeiro século. Mas por tão grande amor, o Senhor tem tido misericórdia de nós e concedido dons espirituais para que o teu corpo, Pai, seja edificado, fortalecido e assim, ó Deus, poder desenvolver os ministérios individuais para que coletivamente possamos dar um alto e grande clamor pelo poder e unção do teu Santo Espírito. Nos ajude, ó Deus, a andarmos de forma digna do chamado que o Senhor tem feito para cada um de nós. Alcance, ó Deus, os nossos familiares, nossos irmãos que estão lá na labuta do dia, nos 6 dias da semana, conforme o mandamento, fazendo toda a tua obra, e que no sábado, ó Deus, possamos estarmos aqui reunidos, celebrando tudo aquilo que vivenciamos com o Senhor ao longo dessa semana, e que a glória do Senhor nunca se aparte de nós. Perdoai os nossos pecados, ó Deus, e nos salva para o teu reino. Rogamos esses favores em nome de Jesus. Amém e amém.